mais e melhor. As restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus não afetaram o desempenho do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Os detalhes no Justiça e Você, que começa agora. E veja também, quer saber como anda o seu processo ou outros serviços oferecidos pelo Judiciário? O TJRN conta com um canal de comunicação para facilitar o atendimento aos potiguares e que tem feito a diferença durante a pandemia. É o Disque Justiça. Pouca gente sabe, mas o Rio Grande do Norte é o estado brasileiro que mais promove a adoção de crianças e adolescentes para estrangeiros. Esse é o assunto da nossa entrevista com o juiz corregedor Diego Cabral. Ele é um dos integrantes da Comissão Judiciária de Adoção Internacional aqui do estado. O Justiça e Você volta já já. Até lá! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte implantou o plenário virtual. A ferramenta possibilita o acompanhamento em tempo real das sessões virtuais de julgamento do Poder Judiciário Estadual. Os processos que dispensam a necessidade de sustentação oral pelos advogados ou de debate pelos integrantes dos órgãos julgadores são apreciados durante as sessões virtuais. Com a plataforma, qualquer pessoa pode ter acesso às datas das sessões e à relação dos processos pautados, além de saber como está o placar do julgamento e conhecer o voto de cada magistrado. O tribunal está demonstrando uma transparência muito grande, porque eles ficam julgando de forma gradativa, os advogados acompanham, num dia 3 desembargadores, no outro mais 4, no outro mais 3, e esse processo ele vai decorrendo ali durante a semana, numa ferramenta bastante usual, desenvolvida em parceria com a Secretaria de Comunicação Social, e, em paralelo, simultaneamente tem as sessões. O endereço eletrônico de acesso à plataforma é o plenariovirtual.tjrn.juiz.br. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realizou, por videoconferência, uma sessão extraordinária para a escolha dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral. Foram eleitos os desembargadores Gilson Barbosa e Cláudio Santos. Eles assumem a nova função após o encerramento do mandato dos desembargadores Glauber Rego e Cornélio Alves. Na mesma sessão também foram eleitos como suplentes os desembargadores Amilcar Maia e Ibanez Monteiro. Os novos dirigentes irão comandar o Tribunal Regional Eleitoral do Estado pelos próximos 2 anos. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pela maneira como conduziu esse procedimento, também ao senhor decano e os demais colegas. Sou grato a todos eles e lhes prometo que honrarei a qualquer custo a esse munus que me é delegado pelo Tribunal de Justiça. Também quero crer que vou prestar o serviço o melhor possível dentro das minhas limitações. Honrarei a toga e honrarei os colegas, todos os magistrados do Rio Grande do Norte. Tudo que alguém com pendências na justiça espera é rapidez e transparência no julgamento dos processos. E é esse o pensamento que move as ações dos servidores do Judiciário Potiguar. O trabalho remoto não afetou em nada o espírito de atender o cidadão cada vez melhor. É o que mostram os números desse esforço coletivo. Assim como no ano passado e mesmo no contexto de pandemia, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte segue concentrado em atingir as metas do CNJ. Em 2019, o Judiciário Potiguar conseguiu julgar mais processos do que os que foram recebidos no mesmo período. Foram mais de 222 mil ações julgadas pelo TJRN. Nesse período, foram recebidas quase 205 mil. Com esse resultado, o TJRN conseguiu atingir a meta 1 do CNJ, que tem como foco a produtividade. Essas metas elas foram estabelecidas para que todo o Judiciário Nacional ele estivesse em um patamar muito aproximado um do outro, andassem todos juntos. As metas principais, que são a de julgar mais processos do que os ingressados no ano e julgar os processos mais antigos, elas trazem para a população o resultado esperado quando eles ingressam no judiciário, que é obter uma resposta para aquele problema que foi apresentado. Além da meta de produtividade, o Tribunal de Justiça do Estado já havia atingido a meta 2 do CNJ, que leva em conta o julgamento de processos antigos. No primeiro grau, o objetivo era julgar pelo menos 80% dos processos distribuídos até 2015. O TJRN superou quase o dobro da meta. No segundo grau, esse índice chegou a 121%. As metas elas são as mesmas dentro do segmento de justiça, independente do tamanho do tribunal.
Então, o tribunal precisa cumprir aquilo que lhe foi determinado com a estrutura que tem. Então, nós precisamos fazer mais com o que temos. Então, se busca estabelecer grupos de apoio ao julgamento dos processos para poder alcançar essas metas, semanas de conciliação, fazer mais com menos. Outra meta atingida pelo Judiciário Potiguar foi referente ao julgamento de ações coletivas. No primeiro grau, a meta era julgar 60% das ações distribuídas até 2016 e o TJRN conseguiu atingir 111%. No segundo grau, com uma meta de 80%, o índice alcançado foi de 115%. Além das metas atingidas, uma delas foi cumprida parcialmente. É a que estabelece a prioridade no julgamento de casos de feminicídio e violência doméstica. Considerando o cumprimento da meta relacionada ao feminicídio, a Justiça Estadual julgou mais de 2.300 processos e fechou no limite da meta, que era de pelo menos 50%. Já em relação aos processos de violência doméstica, o índice ficou em cerca de 37%, abaixo da meta do CNJ, que também é de 50%. Como fazer um julgamento de um número maior de processos com a mesma quantidade de pessoas trabalhando que é o desafio. E eu gostaria de ressaltar que esse resultado ele não é um resultado que ele possa ser alcançado exclusivamente com o trabalho de uma determinada categoria, apenas dos julgadores, dos juízes, de forma alguma. Isso é um esforço concentrado de todos os que fazem o judiciário, para que a sociedade possa obter o que espera, o que busca quando bate às portas do judiciário, que é o julgamento das suas demandas de forma rápida e transparente. Olha que dica importante! A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica lançou um guia para que as vítimas desse tipo de violência saibam como denunciar e buscar ajuda nesses tempos de pandemia. A queda nos pedidos de medidas protetivas encaminhadas ao Poder Judiciário nos últimos meses não quer dizer que os casos diminuíram, não. Procure se informar. Vai no nosso Instagram e compartilhe a postagem com o guia. Você pode ajudar muita gente. Seja solidário. E veja daqui a pouco o serviço oferecido pelo Judiciário Potiguar que facilita o acesso a informações como o andamento de processos. E na nossa entrevista, o assunto é a adoção internacional com o juiz corregedor Diego Cabral. Até lá, você pode conferir as novidades ou buscar informações na nossa página oficial no Instagram. Deixe seu comentário, compartilhe uma notícia bacana. O Justiça e Você volta já.